Muito bem, voltando então à nossa pauta, para falar da Advocacia Geral da União, que é o órgão que defende o governo federal. Portanto, a AGU defende o governo Lula. E tem no seu comando o Jorge Messias, que foi indicado pelo Lula. É aquele que a Dilma Rousseff chamou de Bessias no áudio em que ela fala que o Bessias levaria ao Lula o termo de posse para ele dar uma carteirada e não ser preso, quando ela o nomeou como ministro-chefe da Casa Civil, quando ele estava na iminência de ser preso, e para levar o processo para o Supremo Tribunal Federal, ele, como ministro, teria foro privilegiado, portanto, os policiais não poderiam prendê-lo. Tudo aquilo que acabou depois sendo anulado, varrido para debaixo do tapete. Muito bem, a AGU enviou ao STF um pedido de abertura de investigação da Procuradoria-Geral da República sobre publicações feitas pelo jornalista americano Michael Shellenberger no âmbito do Twitter Files, que são os arquivos do Twitter. No documento, o braço jurídico do governo Lula afirma que nesse pedido, o braço jurídico do governo Lula afirma que os documentos parecem reproduzir trechos de conteúdos de decisões judiciais sigilosas proferidas pelo Poder Judiciário brasileiro, em especial da relatoria do ministro Alexandre de Moraes. Então, vocês estão vendo aí um trecho do pedido feito pela AGU. É melhor, Greve, a gente ir por partes aqui. Sim. Você escreveu a respeito desse ponto. Quer dizer, quando o Michael Shellenberger, esse jornalista americano, me parece que ele nasceu nos Estados Unidos, fez uma publicação, e eu fiz o alerta aqui para a redação, olha, uma coisa é o resumo que ele faz no começo, com críticas dele, vamos ver o que tem nos documentos. E o antagonista noticiou com aquilo que tinha nos arquivos. No entanto, os arquivos são de conversas entre executivos e advogados da plataforma X, o antigo Twitter. Quer dizer, os arquivos não são, portanto, de documentos judiciais. Exato. Não são as decisões em si. São executivos e advogados falando sobre as decisões impostas contra a plataforma, ou impostas à plataforma para que tomassem a medida de suspender contas, etc. Então, o que a AGU está dizendo é que os documentos parecem reproduzir trechos de conteúdos de... A gente tem que olhar com cuidado, porque, em primeiro lugar, é um jornalista que tem, como dissemos ontem ainda, em cima do lance, a liberdade até de publicar documentos sigilosos. Mesmo assim, aparentemente não é o caso. Ele está publicando conversas sobre documentos que a AGU está dizendo que seriam sigilosos. Então, são dois pontos importantes. Exato. Sob os dois pontos de vista, essa alegação de que se rompeu um dever de sigilo aí não cola, né? Olha, tem decisão, né, Felipe, até do próprio STF, dizendo que dever de sigilo é algo que se aplica a funcionário público. Quem tem o dever de preservar o sigilo é o cara que está lá no serviço público e tem aqueles documentos, aquela informação sob a guarda dele. Saiu dali, se um jornalista tem acesso àquilo, o dever não atinge o jornalista. Ele tem a liberdade de publicar. Isso é uma coisa, né? Como você já bem observou. Agora... Que é uma coisa semelhante no serviço público ao que tem em contratos entre funcionários e empresa privada. Exato. Que é uma cláusula de sigilo, que vai ser dito aqui dentro e tal, existe um sigilo, não se pode colocar para fora, etc. Mas no serviço público está previsto em lei. Exato. Quer dizer, o servidor não pode vazar documentos, etc. Ele está sujeito até a procedimentos disciplinares, etc., nesse caso. Agora, jornalista que recebe o material vazado, ele tem legitimidade legal para publicar. Está coberto pela liberdade de expressão, mais especificamente ainda pela liberdade de imprensa. Porque se você não permitir que um jornalista, ou um jornal, ou um veículo de comunicação publique informações que o poder público quer manter escondidas, acabou vigilância de poder público. Certo? Mas não era para ninguém saber. Então ele não podia ter publicado. Então daí você processa o jornal, começa a processar o jornal, e nunca mais ninguém vai querer escarafunchar os podres do poder público. A gente sabe que eles existem aos montes.
Então, a razão para você não poder impedir a publicação dessas informações é essa. Se você impede, se você põe obstáculos a isso, acabou vigilância de poder público. Não pode. É só o poder público decretar sigilo sobre tudo que pronto, ninguém Exato. vai saber nada. Exatamente. Nunca mais você vai saber um segredo que o Lula ou o Bolsonaro gostariam de manter escondido. A outra questão bom, mas e os funcionários do Twitter? Será que eles romperam o dever de sigilo? Tem uma discussão aí, porque se a gente for ver, Felipe, os arquivos que os deputados americanos divulgaram na semana passada, ali tem algumas ordens do Alexandre de Moraes mandando plataformas tirarem conteúdos do ar, e ele diz, como este processo está sob sigilo, tomem todas as precauções para manter esse sigilo. Então ele dá uma ordem direta para as plataformas, assim, vamos dizer assim, manterem o sigilo. Agora, a gente está falando das decisões da corte, a gente está falando dos processos, a gente está falando dos documentos. Eu interpreto dessa maneira. Que ele não pode forçar a empresa a ficar em silêncio para sempre. Exato. A respeito daquilo que ela pensa sobre o processo, as discussões internas que ela tem sobre isso a seria uma censura. Exato. Isso seria uma censura, e desde o começo a gente está colocando essa questão, porque foi o primeiro questionamento feito pelo empresário Elon Musk no X, um dos primeiros ali, tweets que ele fez a respeito desse assunto, criticando Alexandre de Moraes, quando ele disse que as decisões estavam impelindo o X a tomar medidas gravosas, vamos dizer assim, no âmbito da plataforma de rede social, que é tirar a publicação do ar e tirar uma conta inteira de uma pessoa, e eles tendo que tomar essas atitudes como se essas pessoas tivessem violado as regras internas da plataforma, e não como se a plataforma estivesse sendo obrigada pela Justiça do Brasil a tomar essas medidas. Exato. Quer dizer, ele estava criticando o Moraes por determinar que a plataforma não pudesse dizer publicamente o motivo pelo qual estava retirando publicações e contas do ar. Então, se você tem uma determinação na decisão de que tudo tem que ser mantido sob sigilo, a gente tem que questionar se essa determinação é legítima. Exato. É legítimo que um ministro do STF imponha a uma plataforma que tome medidas drásticas, que não estão previstas na sua regra, e não possa falar a respeito disso publicamente? Exato. E veja só, eles nem sequer estavam falando publicamente para começo de conversa. Eles estavam falando privadamente. Privadamente, eram trocas de mensagem entre os advogados executivos. Daí eles falam, bom, eu vou entregar essa troca de mensagens para um jornalista. E ele vai analisar, vai fazer uma reportagem, vai fazer... E decidiu divulgar os arquivos. Mas são arquivos privados da companhia. Não são as decisões do Alexandre de Moraes, não são os documentos dos autos, não é documento da justiça brasileira. É a conversa interna de uma empresa. Aí se você for proibir isso também de vir à tona, acabou a conversa no país. E o próprio STF disse que o conteúdo revelado pelo Comitê dos Assuntos Judiciários da Câmara dos Estados Unidos não eram as decisões, eram os ofícios encaminhados à plataforma. Quer dizer, existe uma regra que proíbe a pessoa de falar ou mesmo de divulgar o ofício que ela recebeu. Quer dizer, você recebe um ofício com uma ordem judicial e você não pode falar publicamente a respeito daquilo que é um fato do mundo. É um fato do mundo. Você pode ter questões sigilosas dentro do processo. Exato. Agora, se você é alvo de um processo, você não pode falar publicamente isso. Então, assim, tem questões aí que demandam um bom debate jurídico, porque a partir dessas premissas já se está perseguindo as pessoas lá na ponta. Exato. Quer dizer, não, a gente ordena o sigilo, vocês têm que tomar medidas aí de suspender contas, de suspender isso, não pode falar para ninguém, e se falaram para um jornalista e o jornalista publicou, então todo mundo é culpado de ter violado uma regra. Que regra é essa? Exato. E nem sequer, repito, os documentos sigilosos do processo foram revelados. Você tem os ofícios
que, repito, foram encaminhados às pessoas. Quer dizer, o papel se torna propriedade daquela pessoa, né? Nos Twitter Files, nem os papéis, nem os ofícios são revelados. É só a conversa inteira. Os ofícios só foram revelados nos Estados Unidos. Exatamente, que me parece que houve requisição por parte de parlamentares. Aí Exato. A gente tem que ver exatamente os trâmites. Aí é outra coisa, os parlamentares americanos mandaram uma ordem ou um pedido para o Twitter, falando, eu quero ver os documentos. Daí, se o Supremo Tribunal Federal quiser brigar, vai ter que abrir guerra contra os Estados Unidos. Exatamente. Quer dizer, não, você não tinha que obedecer ao Congresso americano, você tinha que obedecer à justiça brasileira, e começa a ficar ridículo. Começa. Né? Então, vamos continuar aqui a nossa análise minuciosa, como ninguém faz. A AGU acrescenta, abre aspas, assim, diante desse cenário, no qual se percebe a tentativa de desestabilizar o Estado democrático, a partir da publicação de documentos de cunho sigiloso exarados em processos que tramitam no STF e no TSE, é que se apresenta esta notícia de fato. Fecho aspas. A gente mostrou aí um print de uma outra parte, né? Pode manter aí, produção. Vamos prestar atenção aí só na ordem dos prints. Em outro trecho do pedido, a AGU, comandada por Jorge Messias, afirma, aspas, é possível inferir, é isso aí, é possível inferir que os fatos ora narrados tem o condão de ofender a esfera jurídica da União, considerando que, além de violarem dever de sigilo sobre documentos que tinham sob custódia, causam indesejada interferência no regular andamento de processos judiciais em trâmite perante órgãos superiores do Poder Judiciário. O arcabouço, pode mudar o print, o arcabouço normativo acima declinado, tá aí, associado à tentativa de rompimento dos pilares democráticos a partir da propagação de caos tendente a abalar a confiabilidade das instituições que compõem o Estado brasileiro. Nossa! Conferem à União inquestionável condição de potencial ofendida no presente feito, atraindo seu interesse na apresentação da presente notícia de fato. Olha o contorcionismo que se faz para dizer que a União é potencial ofendida. Eu destaquei no X três trechos pequenos desses trechos grandes que a gente mostrou, que são, Grebe, os chavões usados pela AGU ao pedir ao Moraes a punição de culpados pelo caso dos arquivos do Twitter. Então eles falam tentativa de desestabilizar o Estado democrático, indesejada interferência no regular andamento de processos judiciais, propagação de caos tendente a abalar a confiabilidade das instituições. Esses elementos, a gente talvez possa fazer uma lista, né, desses chavões que estão sendo usados de uma maneira genérica para punir, para investigar primeiro, né, para punir, mas para incluir num inquérito que já tem todos os seus vícios. Quer dizer, você tem uma lista de slogans e você não tem o detalhamento. Nesse pedido da AGU, pasmem, cita-se ali o jornalista, cita-se a publicação original dele e depois se diz, olha, houve aí violação, de tentativa de desestabilizar. Não há sequer a distinção entre a liberdade do jornalista de publicar, inclusive documentos sigilosos, e a eventual irregularidade cometida por algum tipo de servidor público ou pela empresa privada no vazamento de dados sigilosos ou que foram objeto ali de uma determinação de que se mantivessem sigilo. Quer dizer, a AGU não faz distinção alguma. Ela apresenta, Moraes, estou aqui na mesma toada, uso slogans muito parecidos com os seus, estou colocando todo mundo aí no bolo, então se você quiser usar aqui o meu pedido para colocar aí toda a turma do X, que está envolvida lá naqueles papos sobre as decisões, e o jornalista, você bota. Então, assim, é nesse nível de conteúdo que estão sendo tomadas decisões gravosas no Brasil. É para isso que eu venho chamando a atenção quando eu falei ontem aqui no programa da questão da linguagem. Olha só como não tem distinção de nuances, de elementos, de pessoas, individualização de condutas, não tem nada. A linguagem militante, aquela que aparece em panfleto político e ideológico, ela tomou o conjunto de documentos que deveriam ter ali uma preocupação com o detalhe,
na composição aí dos órgãos de fiscalização e controle, do sistema judicial. E é lamentável que essa linguagem panfletária esteja sendo usada para perseguir aqueles que incomodam o poder de turno, Greg. Não, é isso mesmo. E veja só, eles começam a falar sobre o caos institucional, desestabilização dos pilares do Estado Democrático de Direito, mas é tudo absolutamente genérico. Ele não se dá o trabalho, na tal notícia de fato, que assim, eu vi alguma coisa aqui preocupante, vou mandar para o judiciário para ele dizer se tem que investigar isso aqui. Ele não se dá o trabalho de descrever os efeitos tão absurdamente destrutivos dessas notícias. Ele não fala, Qual é a olha... consequência? Qual é? Exato. Publicaram e aconteceu isso, que está pondo em risco a sustentação da democracia brasileira. Cadê o risco para a sustentação da democracia brasileira que decorreu da publicação dos Twitter Files? Tem gente de novo, sei lá, marchando sobre Brasília? Tem gente destruindo prédios públicos por causa dos... Não tem. Não, mas tem mais gente na rede social criticando o Supremo Tribunal Federal. Exato. E não pode. Então... se deu legitimidade para determinadas críticas da extrema-direita, aí não pode. Quer dizer, é um cerceamento permanente. Com base nessas generalidades. Nessas generalidades, né? Com base nessa vagueza na utilização dos conceitos, pode tudo. Tudo pode ser interpretado como um gesto que vai contra o Estado Democrático de Direito. Não. Precisa ter alguma espécie de rigor na conexão entre um acontecimento e as consequências danosas para a nossa ordem democrática. Se não, se for um vácuo absoluto aqui no meio, daí não existe mais lei, não existe mais lógica, não existe mais nada. Existe só arbítrio. Eu conecto do jeito que eu quiser. Não, e tem um ponto que você colocou no seu artigo, muito bem colocado, e eu só ia acrescentar isso que você fez com as mãos. A conexão não só entre os acontecimentos e as possíveis consequências danosas, mas também entre a publicação, o episódio específico e a previsão legal. E eles driblam a tipificação penal, a previsão legal, com um discurso genérico em defesa da democracia, como se houvesse uma previsão para punir todo mundo que eles julgam que ofendeu a democracia. E aí você vai no seu artigo e cita exatamente a previsão legal contra o atentado ao Estado, o ataque de abolição do Estado Democrático de Direito, que tem de ser feita com grave ameaça ou tem violência, né? Ou grave ameaça. É sempre essa expressão combinada e ela esteve presente em diversos dispositivos que foram discutidos, inclusive, ao longo dos últimos anos. Então, cadê a tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito com violência ou grave ameaça na publicação das mensagens? De mensagens, de ofícios de decisão judicial. Quer dizer, não se enquadra. Aí, como não se enquadra, como não tem uma previsão legal, você fica repetindo esse monte de slogans. Exato. Tenta desestabilizar, tendente ao caos. Né? Cadê? Eu vou pegar de novo aqui. Só para vocês terem a noção reforçada. E daí você poderia perguntar, mas pelo fato dele ter divulgado esses conteúdos, ele não está incitando as pessoas já predispostas... Olha o conceito elástico da incitação. É outro conceito elástico. Exatamente. O que é incitação? Incitação é você dizer para uma pessoa, vá lá e cometa um crime específico. Não é você balançar uma bandeirinha e falar assim, olha, isso aqui é ruim. Balançar uma bandeirinha e falar isso aqui é ruim é uma crítica, mas não é uma incitação a você, ao sujeito ir lá e fazer um crime. Então, a incitação é outra ideia que está sendo utilizada com uma generosidade assim, argumentativa que não é aceitável. Eles tornam mais elástico o conceito de incitação ao crime, que é justamente para tentar inserir as críticas incômodas, as opiniões inconvenientes em todo esse balaio. Né? Repito aqui, a AGU, que em vez de citar uma previsão legal,
ela fala essa generalidade: tentativa de desestabilizar o Estado democrático, indesejada interferência no regular andamento de processos judiciais, propagação de caos tendente a abalar a confiabilidade das instituições. Vem cá, vamos analisar? Vamos analisar? A primeira a gente já analisou, quer dizer, qual foi a desestabilização do Estado democrático causada pela publicação no X? O poder foi derrubado, não houve nada disso. Indesejada por quem? Indesejada pelo sistemão que não quer ser criticado, mas interferência no regular andamento do processo. Qual foi a interferência, Graeb, no processo? Não, olha, você falar do processo, você criticar os métodos que estão sendo usados pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes, tudo isso é liberdade de expressão, é liberdade de crítica. Qual é a interferência direta no processo? Exato. Objetiva, geral, concreta. Você mantém uma investigação em sigilo justamente para evitar que, sei lá, o cara que pode estar sendo investigado destrua provas. Enfim, é um cuidado para você ajudar a investigar. Agora, mas o conteúdo... cadê a demonstração de que a revelação das mensagens atrapalhou o trabalho da polícia, o trabalho do judiciário? Você não pode querer criminalizar as pessoas sem mostrar o dano que elas realmente cometeram. Não pode ser simplesmente porque eu acho, o advogado-geral da União, né? Porque não gosta, porque é do outro lado ideológico, ou porque são reacionários aloprados. Quer dizer, a gente aqui não concorda, não compactua, nem passa pano para muita barbaridade que é publicada na rede social. As pessoas têm liberdade de expressão, de crítica e de imprensa. Agora, existe responsabilização quando elas incorrem em crimes, tipos penais previstos em lei. Agora, isso tem um devido processo legal com o devido enquadramento específico. E aqui é só generalidade em cima de generalidade, com essa vagueza toda usada para colocar todo mundo lá dentro e acabar, enfim, cerceando as liberdades alheias. E aí o último é propagação de caos tendente a abalar a confiabilidade. Quer dizer, eu entendo que seja um caos para o PT e para o STF que se torne cada vez mais público e cada vez mais sabido que as decisões do ministro Alexandre de Moraes são obscuras, que elas são tomadas em inquéritos viciados desde a origem. E aí eles vêm com essa abobrinha de que você criticar isso significa que você está propagando caos para abalar a confiabilidade. Olha, quem abala a confiabilidade da instituição Poder Judiciário, da instituição STF, é o próprio relator Alexandre de Moraes, quando começa a invadir competência de outro poder, quando começa a legislar para punir as pessoas, quando começa a formar um monstrengo que é criticado em todo o meio jurídico, que não tem objeto definido, não tem prazo determinado, vai se colocando tudo lá dentro. Foi assim com o inquérito das fake news, inquérito dos atos antidemocráticos, inquérito das milícias digitais. Quer dizer, a AGU vem com uma linguagem política levantando a bola para o Moraes cortar com todas aquelas exclamações. Cara. Exato. E é engraçado que nem o próprio AGU acredita no que ele está dizendo, porque ele diz tendente, ou seja, tem uma tendência, pode ser que não dê em nada, mas mesmo assim vamos processar os caras, né? É muita abobrinha, como você disse, mas são abobrinhas venenosas, são abobrinhas que matam. A corrupção da linguagem, o fato de a linguagem panfletária ter adentrado de uma maneira quase que irreversível, mas a gente vai lutar para reverter, o sistema judicial brasileiro, o Conselho Nacional de Justiça. Eu estava falando aqui outro dia sobre o relatório do corregedor Luiz Felipe Salomão. É tudo panfleto. Eles usam uma linguagem panfletária para tentar enquadrar os desafetos. E isso é muito perigoso, quando principalmente o próprio mercado da comunicação, que deveria vigiar, que deveria filtrar, que deveria cruzar a retórica com os elementos fáticos, deixa tudo isso passar por conveniência. Aqui não. Aqui a gente tem o domínio do idioma, a gente sabe usar a língua portuguesa e a gente percebe os truques retóricos que estão sendo usados para produzir medidas concretas, arbitrárias e, eventualmente, danosas a pessoas, inclusive inocentes.
É bom lembrar que um morador de rua, no caso do 8/1, ficou preso 11 meses. 11 meses, porque se entendeu que ele tinha participado do 8/1. E depois de 11 meses e mais 4 fora da cadeia, 11 meses dentro da cadeia, preso, e 4 fora com tornozeleira eletrônica, se percebeu que se tinha cometido um erro, para dizer de uma maneira muito generosa, e aí o próprio Moraes votou pela inocência dele com recomendação da Procuradoria-Geral da República. Agora, tudo em nome da defesa da democracia está valendo? Até você deixar 11 meses um inocente preso? Quer dizer, não tinha relação imobiliária com a empreiteira do Petrolão, não. Não tinha sido condenado em 3 instâncias, não. Não era nem alvo de denúncia. Então, olha só o risco da linguagem panfletária. Mas eles nunca dizem que isso é o estado inconstitucional de coisas, né? Isso é só quando é conveniente. Muito bem. O AGU também diz que a divulgação do material pode ter comprometido investigações sobre o 8 de janeiro, também não mostra como nem porquê. A manifestação ocorreu no âmbito do inquérito das milícias digitais, cujo relator é o Moraes, que incluiu recentemente o Elon Musk, dono do X, na investigação. E a AGU solicita que o caso seja enviado ao Ministério Público Federal para avaliação. Quer dizer, faz qualquer coisa ali nas coxas, com essa linguagem política e ideológica. Vê aí se serve para vocês. Né? Se ajuda um pouquinho. Aí sim, é incitação, está incitando. Está incitando a investigar. Investigar. Né? Sem exatamente elementos que, enfim, deveriam causar esse tipo de investigação. Ou pelo menos não estão devidamente destrinchados no pedido da AGU. O Michael Schellenberger reagiu à ofensiva da AGU e falou em perseguição do governo Lula contra ele. Abre aspas. Acabam de me acusar de provável crime por publicar o Twitter Files Brasil. É uma mentira monstruosa. O presidente Lula está me perseguindo porque expus a censura ilegal do governo. Vou lutar e vencer. Fecho aspas. Aí a declaração do Michael Schellenberger. E o deputado Kim Kataguiri, da União Brasil, quer convocar o Jorge Messias para prestar esclarecimentos sobre a iniciativa da AGU. Abre aspas, está mais do que claro que isso é pura perseguição política do governo Lula. Se for crime divulgar documentos que teve acesso, então como ficam os jornalistas que cobriam a Lava Jato, por exemplo? De acordo com o documento, Lula está pedindo para que eles sejam investigados a fim de prevenir que eles possam influenciar o debate público no futuro? Qual o sentido disso? Vamos convocar o AGU para explicar isso aqui na Câmara dos Deputados. Fecho aspas. O sentido, evidentemente, para quem está no poder, é cercear a possibilidade de denunciar os seus arbítrios. Né? Então, assim, obedeçam a gente aqui, não critiquem e jamais se unam e se mobilizam contra nós. Então, existe esse sentido aí por trás dos atos políticos, disfarçados, muitas vezes, né, de juridiquês. Rogério Marinho, líder da oposição no Senado, disse que vai solicitar a Rodrigo Pacheco, presidente da Casa, atuação para levantar o sigilo do inquérito das fake news conduzido por Moraes. Houve uma coletiva em que diversos parlamentares de oposição estavam justamente criticando aí, essas decisões e esses inquéritos do Moraes na esteira do questionamento feito pelo Elon Musk, que deu repercussão internacional ao tema. Pode soltar. Chega, basta. Nós vamos oficiar ainda hoje ao Senado da República, na figura do presidente Rodrigo Pacheco, que a Procuradoria do Senado tome providência no sentido de que seja levantado o sigilo do inquérito, para que aqueles que estão sendo processados saibam de que forma ou do que estão sendo acusados para poderem se defender. E se o delito de fato for o que nós suspeitamos que é o delito de opinião, toda a sociedade tem que repudiar esse tipo de comportamento que quer calar e amordaçar a população brasileira. Quem também se pronunciou na coletiva foi a deputada bolsonarista Bia Kicis, que citou a censura a Cruzoé. A gente ainda não entendeu direito se foi a censura que ela tentou fazer a Cruzoé ou a censura que a Cruzoé sofreu no inquérito das fake news por parte do relator Alexandre de Moraes após mensagem encaminhada pelo Dias Toffoli. A gente não vai esquecer. Então, a gente vai pontuar, mesmo que esteja alinhado no repúdio à censura do STF à Cruzoé. Pode soltar. Os senhores se lembram como tudo começou? Começou com um inquérito
contra uma revista, a revista Cruzoé, que ousou fazer uma denúncia que atingia membros do Supremo Tribunal Federal. Quando o Supremo Tribunal Federal criou esse inquérito ilegal, inconstitucional, baseado num artigo do regimento interno que a procuradora-geral, à época, disse que não havia sido recepcionado pela Constituição e que permitiria que o Supremo abrisse inquérito contra crimes, em razão de crimes cometidos no âmbito, dentro do Supremo Tribunal Federal, que pudesse ameaçar os seus ministros, toda a imprensa se voltou contra essa decisão, porque atingia um veículo da imprensa. E sabe o que nós fizemos? Nós que estamos aqui, parlamentares, muitos à época nem eram os parlamentares, muitos eram ativistas, cidadãos, nós nos manifestamos contra aquele inquérito, que então era voltado contra um veículo da imprensa. E nós defendemos a imprensa, nós defendemos a liberdade da imprensa. Como a reação por parte da imprensa e da sociedade foi grande, eles recuaram, mas não encerraram o inquérito. Eles aproveitaram aquele inquérito e miraram o inquérito, então, em parlamentares. Muito bem, vamos só lembrar aqui que em agosto de 2020, essa deputada bolsonarista Bia Kicis recorreu à justiça para que a revista Cruzoé retirasse do ar um texto sobre a tramitação da PEC da segunda instância, da prisão após condenação em segunda instância. Publicada em 17 de julho daquele ano, 2020, a reportagem mostrava os empecilhos no Congresso para a aprovação da proposta e mencionava a falta de empenho de bolsonaristas, como a própria Bia Kicis, na defesa pública da PEC. Quer dizer, a proposta de emenda à Constituição que iria fixar na Constituição que a prisão após condenação em segunda instância estava autorizada, ao contrário daquilo que o STF acabou decidindo, depois de 4 vezes mudar a jurisprudência, na quarta decidiu que não pode, justamente quando a Lava Jato atingiu ali vários partidos, inclusive os tucanos. Então Gilmar Mendes mudou de posição, o STF acabou tomando essa decisão de proibir a prisão após condenação em segunda instância. E aí o bolsonarismo, que se diz combatente da corrupção, etc., não fez o menor esforço, de fato, no Congresso Nacional para aprovar nem PEC, nem projeto de lei, porque havia os 2 projetos para restaurar a prisão após condenação em segunda instância. Então a Cruzoé fez jornalismo e a Bia Kicis queria tirar isso do ar e chegou até o Superior Tribunal de Justiça. Não me lembro se depois teve outra decisão ainda, mas eu me lembro que acabou com a justiça brasileira negando a tentativa de censura da revista Cruzoé. O STJ rejeitou o recurso especial apresentado pela Bia Kicis naquele caso. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça manteve o entendimento do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, que em setembro do ano anterior, isso foi em 2022, né? Em setembro de 2021, então, a outra instância tinha negado os pedidos de indenização e de censura, com o argumento de que deve ser privilegiada a livre manifestação do pensamento, eis que essencial ao regime democrático. Quer dizer, essa Bia Kicis aí, que está se arvorando de defensora da liberdade de imprensa, ela tomou essa lição aí da justiça brasileira, que deve ser privilegiada a livre manifestação do pensamento, eis que essencial ao regime democrático. Se ela aprendeu, que bom, que bom. Agora, não é exatamente assim que o bolsonarismo, desde o comecinho, estava criticando o inquérito. Não é. E aí a gente tem que trazer a cronologia dos fatos. Já falei e repito. Jair Bolsonaro indicou Augusto Aras para a PGR e André Mendonça para a AGU. O AGU, indicado pelo Bolsonaro, defendeu o inquérito das fake news aberto de ofício pelo Dias Toffoli, com relatoria não sorteada de Alexandre de Moraes. O PGR Augusto Aras, indicado por Jair Bolsonaro, endossou essa abertura de inquérito, só pediu para participar também. E Jair Bolsonaro, no café da manhã com jornalistas, saiu em defesa do Mendonça por ter defendido, dizendo que ele apontou o direito garantido no regimento interno do Supremo Tribunal Federal. Está tudo registrado em matérias da Cruzoé e nos meus artigos. Então, assim, a posteriori, reescrever a história, a gente não admite, nem para bolsonarista, nem para lulista. Eles tentam o tempo todo.
né? Então, é preciso dar a cronologia dos fatos. Agora, que de fato, como ela está falando, a censura começou com um episódio da Cruzoé, quando publicou a reportagem de capa sobre o amigo do meu pai, codinome de Dias Toffoli, usado por Marcelo Odebrecht, começou. Tanto que outro dia eu publiquei o artigo 5 anos de censura, lembrando a cronologia dos fatos que eu estou resumindo aqui. É válido que os parlamentares façam uma coletiva, registrem a sua indignação, porque as decisões são obscuras, porque elas são tomadas dentro de um inquérito cheio de vícios e porque você não continua sem ter clareza e sem ter transparência. O Rogério Marinho até falou, olha, se ficar claro que é como a gente acredita que é delito de opinião, então é mais grave ainda. Mas ele deixou até margem, né, para a hipótese de não, realmente, em alguns casos, tem crimes cometidos. Ok, mas que se passe pelo devido processo legal.